Quem está feliz diz amém. Quem está encorajado diz amém. Quem está pegando fogo diz amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vou até beber água aqui. Tem fogo, tem que equilibrar. Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu estou muito encorajado com essa conferência. Eu estou muito encorajado com o falar de Deus. O que Deus tem feito conosco. Ó Senhor Jesus. Eu não sei vocês, mas Deus sempre nos dá mais do que pedimos ou imaginamos. É ou não é verdade, irmãos? Ó Senhor Jesus. A mensagem de hoje, a mensagem 4, tem subtítulo, vamos ler junto ali o título? Geração que luta pelo reino. Vamos de novo? Geração que luta pelo reino. Senhor Jesus. Quem é essa geração? Quem é essa geração? Ó Senhor Jesus. Somos nós, irmãos. A geração? Somos nós. Essa geração final é uma geração que luta pelo reino. Senhor Jesus. Uma luta está envolvido algum objetivo. Ninguém luta em vão. Luta tem desgaste, tem perigo, não é verdade? Ninguém entra em um processo de combate sem um objetivo, sem uma meta, sem um propósito. Por exemplo, o João Pedro está fazendo colégio, está estudando, não é isso? Ele tem um objetivo. Você gosta de acordar cedo todas as manhãs para ir para o colégio, João Pedro? Não. Como é que é isso? Me ajuda. Ninguém gosta, irmãos, não é verdade? Mas por que ele vai? Porque ele tem um objetivo. Se ele não for, você vai passar de ano? Vai ser aprovado? Não vai. Ele tem um objetivo. Por isso, ele tem o quê? Uma carreira, ele tem um combate pela frente. Nós temos que ter clareza qual é o nosso objetivo. Qual é a nossa meta. Porque quando nós temos uma meta bem definida, nós lutamos com mais fogo. Nós lutamos com mais entrega. Nós nos entregamos até alcançarmos esse objetivo. O Salomão usou o exemplo aqui dos estudos, né? Que você vai progredindo, né? Nos estudos. E em cada uma dessas etapas é um esforço. O João Pedro está em que série? Está na 7ª série. Na 7ª série. O Gabriel, está em que série, Gabriel? Como? 11º. Qual é o maior nível de exigência? O do João Pedro ou do Gabriel? Do Gabriel. O nível de exigência de quê? É mais elevado o que ele está estudando. Vai exigir mais da mente dele. Vai exigir mais da entrega dele. Percebem, não? O que eu quero dizer é que diante de nós tem uma carreira que nos exige. Que faz com que nós nos entreguemos para chegar no ponto final. E qual é o ponto final? Geração que luta pelo... Nós estamos lutando pelo reino. Não estamos lutando por uma coisa física, por uma coisa palpável, por uma coisa humana. Mas estamos lutando por uma coisa superior. Estamos lutando pelo reino de Deus. Estamos lutando pelo reino dos céus. E aí eu queria fundamentar vocês, amados jovens, certo? Sobre o reino. Tá bom? Eu vou pedir para o João colocar um gráfico aqui, que eu quero iniciar com esse gráfico. Deixa na tela aqui, João, até eu pedir para tirar, tá bom? Por favor. Para isso, então, eu quero ler com vocês 2 porções, tá bom? Olhando para mim, quando eu falar para o gráfico, vocês olham para o gráfico, tá bom? Para a gente explicar lá, ok? Porque vocês vão tentar entender agora olhando para lá, mais fácil quando eu for explicar, tá bom? Então vamos aqui comigo, abrir nossas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3. Uma porção muito propícia para nós, para o dia de amanhã, que é um dia muito especial para muitos de nós. Amém? Senhor Jesus, Evangelho de João, capítulo 3, versículos do 3 ao 5. Senhor Jesus. Essa passagem aqui é quando Jesus estava falando com Nicodemos, né? E Nicodemos falou com Jesus do que era preciso, né?
para ele entrar no reino de Deus. E Jesus falou para ele o quê? Respondeu. A isto respondeu Jesus. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o quê? O reino de Deus. Amém? Ó Senhor Jesus. Então é preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. Amanhã, alguns jovens vão nascer de novo. Quem está alegre por isso? Ó Senhor Jesus. Amanhã alguns jovens tomaram a decisão de nascer de novo. Ó Senhor Jesus. O 4. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade. Jesus sempre fala a verdade. De Jesus sempre flui a verdade. Do Senhor sempre vem a verdade. Amém? Senhor Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por isso, se você, amado jovem, se algum de vocês, certo? Uma palavra parentética, se algum de vocês ainda não é batizado, é fundamental que você nasça da água e do Espírito. Tome esse passo de fé. Amém? Na água e do Espírito. Senhor Jesus. Então aqui nós vemos o reino de Deus. Agora vamos para Mateus. Mateus é o único dos evangelhos que fala sobre o reino dos céus. Mateus capítulo 3. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 2. Senhor Jesus. Aqui é a pregação de João Batista, né? João Batista anunciava o quê? O que ele dizia? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista foi o precursor de quem? Do Senhor Jesus, né? Ele anunciava a vinda do Senhor. O reino dos céus está vinculado com a palavra. Arrependei-vos. Vamos falar juntos? Arrependei-vos. Vamos guardar essa palavra, tá bom? Vai ser útil mais para frente aqui na mensagem. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Capítulo 4. Só passar a página. Capítulo 4, versículo 17. Agora já não é mais João Batista. Agora é quem? É o Senhor Jesus. O que ele diz para nós? Vamos lá junto? Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então o Senhor Jesus disse aqui para nós que ainda estava por vir o quê? O reino dos céus. Ó Senhor Jesus. Versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, o quê? Pregando o evangelho do reino. O Senhor Jesus, ele tinha uma incumbência. O evangelho do reino. Não era só o evangelho, mas era o evangelho do reino. E essa incumbência, ele passou para cada um de nós. Essa incumbência, ele transferiu para cada um de nós. Quem é que recebeu essa incumbência? Ó Senhor Jesus. Vamos, na próxima que eu perguntar vai ser mais forte, tá bom? Senhor Jesus. Então eu quero que o João bote para mim aqui o gráfico, tá bom? O gráfico aqui. Aqui nós vemos o gráfico que mostra para nós o reino de Deus e o reino dos céus. O reino de Deus vai de eternidade até eternidade. O Senhor é o alfa e o ômega. É o princípio e o fim. Deus não tem início e não tem fim. Amém? Deus é Deus. Amém? Senhor Jesus. Mas aqui no meio do caminho aconteceu algo. Aqui, antes de chegar nessa época, aqui no meio do caminho, na eternidade passada, aconteceu algo. O principal dos arcanjos do Senhor, ele se rebelou. O mais belo de todos, Lúcifer, se rebelou e se tornou Satanás, o inimigo de Deus. Satanás, o inimigo de Deus. Ele foi lançado por terra e então estabeleceu na terra uma autoridade clandestina. Ou seja, o reino de Deus, que estava sob a autoridade de quem?
de Deus, passou a ter um problema de uma autoridade paralela, que era o quê? A autoridade que Satanás exercia sobre a terra. Então Deus precisava reaver a sua autoridade. Para isso ele criou quem? O homem. O homem foi criado para reaver a autoridade de Deus. O nosso objetivo, jovens, é reaver a autoridade de Deus. Deus é a autoridade total do universo. E o único que merece exercer autoridade sobre todas as coisas. Amém? Porém, nós sabemos que no jardim do Éden, o homem caiu. O homem caiu. Então, quando Deus criou o homem, aqui, o homem criado não pôde mais reaver essa autoridade. Então, Deus teve que fazer algo. Teve que redimir esse homem pecador caído para que ele pudesse agora reaver essa autoridade para Deus. Então, ele fez a coisa mais magnífica do universo. Ele enviou o Senhor Jesus para cada um de nós. Jesus veio para cada um de nós. Ó Senhor Jesus! Quem está feliz com isso? Amém. Jesus veio para cada um de nós. Nos redimiu, nos curou, nos lavou, nos limpou e nos deu acesso novamente a Deus. Hoje temos acesso a Deus. Mas a nossa missão continua. Do homem de reaver a autoridade para Deus. Por isso o Senhor Jesus falou que aqui, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E é nesse período, o reino dos céus, que vai ser tomado novamente de volta para Deus a sua autoridade. E quando se inicia o reino dos céus? Quando o Senhor Jesus envia o Espírito sobre a igreja. No dia de Pentecostes, iniciou ali a igreja, iniciando-se então a era do reino dos céus. Todo mundo entendeu ou não? Então nós temos o reino de Deus e o reino dos céus. Nós estamos aqui. Quem está feliz por isso? Nós estamos na igreja, coluna e base da verdade. Nós temos acesso a Deus. Jovem, você tem acesso a Deus. Senhor Jesus, Deus escolheu você, te predestinou antes da fundação do mundo para ser aquele que vai reaver essa autoridade e entregar para Deus. Amém? Ó Senhor Jesus. Mas nós vemos que o reino dos céus é composto por 2 períodos. Obrigado, João. Por 2 períodos. O período da igreja e o período do reino milenar. Então, quando nós falamos que nós lutamos pelo reino, por um lado, nós lutamos pelo reino como se o reino fosse uma camisa. Uma camisa de quê? De time. O nosso time é o reino. Nós lutamos pelo time do reino. Nós também lutamos para ter o galardão do reino. Porque não basta estar na igreja para ter acesso ao reino milenar. É por isso que o Senhor nos encoraja a termos uma vida de vencedor. Se nós vivermos hoje como vencedor, naquele dia nós vamos ser vencedores. Ó Senhor Jesus! Então nós estamos falando aqui de um problema de autoridade. Quem aqui quer participar desses que o Senhor pode contar para reaver a sua autoridade? Diga amém. Amém. Eu quero entregar essa autoridade para Deus. Eu quero entregar essa autoridade para Deus. Ele é o único digno. Só Ele é digno, irmãos. Só Ele é digno. Essa autoridade clandestina, ela vai ser derrubada por meio de nós. Por meio da geração final. A geração que luta pelo reino. Ó Senhor Jesus. A usurpação, a autoridade que Satanás tem sobre aqui a Europa, nós, jovens da Europa, vamos derrubar essa autoridade. E a autoridade de Deus vai ser restabelecida aqui nesse continente. Quem crê nisso? Ó Senhor Jesus! Só que o reino, certo? Hoje nós estamos no reino dos céus. E esses 2 períodos têm 2 nomes. Aqui nós temos a realidade do reino dos céus. E aqui nós temos a manifestação. E existe um exemplo muito prático para nós entendermos isso.
Tá bom? Imaginem uma mulher gestante. Ela tem no seu ventre o quê? O que ela tem no ventre? Um bebê. Sim ou não? Uma dúvida. O bebê existe ou não existe? Existe. Ela consegue tocar no bebê? Ela tem acesso ao bebê? Ela sabe como é a face do bebê? Não. O bebê existe. Já existe uma realidade. Mas ainda não tem uma manifestação. Nós hoje estamos na igreja para sermos a realidade do reino dos céus. E se nós hoje vivermos na realidade do reino dos céus, nós vamos ser aqueles que vão entrar na manifestação. Irmãos, a gestante, ela já desfruta da maternidade. Ela já ama o filho dela. Ela já sente ali a presença da criança. É ou não é? As irmãs que são mães, não é verdade? Mas quando ele nasce, é muito melhor. Quando ela tem acesso e pega o bebê, é outra coisa. Se nós hoje já estamos alegres, felizes, satisfeitos, completos na igreja, a realidade do reino dos céus, como será na manifestação? É por isso que nós buscamos uma coroa incorruptível, algo superior. E é isso que tem que ser a nossa meta. A nossa vida tem que ser regida pelo objetivo. Lembra do alvo, da meta, do objetivo, do combate do nosso dia a dia? Ó, Senhor Jesus. Irmãos, ao olhar para isso aqui, eu fico muito encorajado. Porque eu tenho algo além, superior. Deus quer me dar algo mais. Ó, Senhor Jesus. Deus quer me introduzir na manifestação do reino dos céus. Senhor Jesus. Vamos abrir aqui em Romanos, capítulo 14. Eita, eu nem botei o relógio para ver a hora. Senhor Jesus. Romanos, capítulo 14. Ó, Senhor Jesus. Romanos, capítulo 14, versículo 17. Senhor Jesus. Romanos, capítulo 14, versículo 17. Hoje nós estamos na igreja e podemos desfrutar da realidade do reino. E essa realidade não são coisas palpáveis, não são coisas físicas. A igreja é o lugar num viver da igreja genuíno. Repita comigo, genuíno. Genuíno. Nós temos que ser pessoas genuínas. Temos que ter uma vida genuína, uma vida real. Então, a vida da igreja, o viver da igreja genuíno e real é o quê? O que é que diz o versículo para nós? Ana, lê para mim, por favor, de pé. Voz forte. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém! Então, o reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Hoje, na realidade, no viver da igreja genuíno, nós podemos, por meio do Espírito, desfrutar de justiça, paz e alegria. É esse ambiente que Deus quer que nós vivamos na vida da igreja. Justiça, paz e alegria. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mas quando a gente fala de realidade, quando a gente fala de ser genuíno, a gente fala de algo relacionado com o nosso interior. Relacionado com o nosso coração. Do coração do homem procede todos os desígnios. O nosso coração é o item chave no que diz respeito a ser real, a ser verdadeiro, a ser genuíno. Senhor Jesus. Mateus capítulo 13. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mateus 13. Senhor Jesus. Mateus 13, capítulo 13, versículo 10. Senhor Jesus. Então eu vou ler aqui para os irmãos, tá bom? Vão acompanhando e eu vou lendo. Então se aproximaram. Todo mundo achou? Espero todo mundo achar. Josué achou, Josué? Está quase aí, né? Amém. Boa, Josué. Sim. Vamos lá. Então, versículo 10. Mateus 13, 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes fala em parábolas? Ao que respondeu. Está falando com Jesus. Ao que respondeu:
porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Amado jovem, nessa conferência, Deus está revelando para nós os mistérios do reino dos céus. Está se dando a conhecer para cada um de nós, por meio da sua palavra. Ó Senhor Jesus! Mas àqueles não lhe é concedido, pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será retirado. Por isso lhes falo em parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, não entendem. Aqui o Senhor estava falando com todos, os seus discípulos e as multidões. E ele falava em parábolas. Mas ele dizia para os discípulos, vocês compreendem. Porque nos discípulos existia uma realidade. Eles viam, eles olhavam com os olhos e conseguiam ver. Os outros não conseguiam. Vamos continuar. Senhor Jesus, 14. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque, o quê? O coração deste povo está endurecido. Então, você só pode receber, o Senhor quer se dar para nós, receber as riquezas do reino dos céus, se o seu coração não estiver endurecido. O seu coração precisa ser uma terra fértil, onde a palavra entre e frutifique. Olha a importância do nosso coração. Senhor Jesus, continuando, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. O Senhor quer curar você. O Senhor quer me curar. Mas se o meu coração não estiver adequado, ele não tem o caminho. Ele não consegue chegar a mim. Por isso nós temos que pedir ao Senhor, cria em mim, ó Deus. Traz a existência em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro em mim um espírito inabalável. Senhor Jesus, 16. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem. Jovem, nessa conferência, os nossos olhos veem. Ó Senhor Jesus, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Quem aqui está ouvindo a voz do Senhor? Fale com verdade. Se você não está ouvindo, diga, seja sincero. Nós estamos na presença do Deus que é verdade, do Deus que é realidade. Você está ouvindo a voz do Senhor? Se você não está, você precisa tratar o seu coração. Deus quer falar conosco. Quando a palavra de Deus vem, as coisas acontecem. Quando Deus cria as coisas passam a existir. Ó Senhor Jesus, 17, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Nós somos privilegiados, irmãos. Nós somos privilegiados. Nós estamos no viver da igreja e estamos sendo bombardeados, infundidos, imersos na revelação do reino dos céus. A palavra do reino, o evangelho do reino, no nosso meio, é a nossa base. É a base que nos move, que nos faz avançar. Irmão Grimaldo, o senhor está aqui por causa do quê? O senhor está aqui por causa do quê? Por causa da sua vida, por causa de qual propósito? É um reino. É um reino. É o reino. É estabelecer o reino de Deus nesse continente. Quase não sai a resposta, irmão Grimaldo, mas deu certo. Amém. Ó Senhor Jesus. É bom assim, você está combinado, que é para dar aquela emoção. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 6. Senhor Jesus. Eu vou pedir para o Lucas ficar de pé e ler para mim com o espírito forte. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e o versículo 6. Força. Só o 4 primeiro. Força. Amém. Meu está uma versão diferente. Então lê aqui na minha.
Lê ali, pronto. Amém. Vi também tronos. Amém. Nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dado autoridade de julgar. Amém. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Amém. Tantos quanto não adoraram a besta, Amém. nem tampouco a sua imagem, Amém. e não receberam a marca na fronte e na mão, Amém. e viveram e reinaram com Cristo durante muito Aleluia! Senhor Jesus! Existe então alguns que reinarão com Cristo por 1000 anos. Quando é isso? João, a imagem? Quando é isso? João, a imagem? Ô, João Vitor. Ô, João Vitor, quebrou o negócio, João Vitor? Ah, o zoom, João Vitor. Ô, João Vitor. Quando é isso, irmãos? É o reino milenar. É esses 1000 anos, certo? Mas existem alguns. Ele falou que algumas características daqueles que reinarão com Cristo por 1000 anos. Senhor Jesus, como é que ele fala aqui? Vi ainda as almas dos decapitados, dos que não tiveram medo da morte, não só física, mas de qualquer coisa que cause para você dor. Por causa de quem? De Jesus. Por causa de quem, continuando aqui? Por causa da palavra de Deus. Aqueles que amam a palavra, aqueles que são, grava essa palavra, absolutos. Absolutos por Cristo, absolutos pela palavra de Deus. É essa geração final que Deus está formando. É essa geração final que somos nós. Quem aqui é a geração final? Amém. Quem aqui ama o Senhor Jesus? Amém. Quem aqui ama a palavra de Deus? Amém. Somos nós. Deus está trabalhando em nós. Está nos fazendo a ser esses jovens que amam o Senhor, que amam a palavra do Senhor, porque o desejo dele é que todos nós estejamos participando dessa manifestação, desse reino milenar. Ó Senhor Jesus. Irmãos, não tem como não ficar encorajado com isso. Nós temos um alvo. Vou ficar louco, ó Senhor Jesus. Realmente é para ficar louco. É uma visão que nos governa. Quem lembra dessa palavra? Visão governante. Paulo viu o reino e aquilo governou a vida dele. Jovem da Europa, Deus quer que você seja governado por essa visão. De ser um vencedor. Um vencedor é alguém que ganha um prêmio. Que recebe algo. Sim ou não? O irmão Salomão deu o exemplo das Olimpíadas para nós. Que foram realizadas esse ano. Onde? Em Tóquio, no Japão. Aqueles que, durante 5 anos, se consagraram, deixaram de fazer outras atividades que até queriam, mas tinham um propósito superior. O que aconteceu com eles? Aqueles que tinham bons técnicos, que levaram eles pelo caminho certo. No nosso caso, é o caminho do reino. O que aconteceu com eles? Eles foram premiados. Eles receberam a medalha. Receberam o galardão. Nós estamos aqui, sendo preparados para recebermos o galardão. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mas você pode ficar um pouco desencorajado com isso. Como assim? Eu sou jovem, né? Eu tenho dificuldades. Eu vejo que a minha carreira está difícil, né? Eu tenho conflitos interiores. Será que eu tenho acesso a esse galardão? Vamos ler Apocalipse, capítulo 3. Já estamos aqui em Apocalipse. É só voltar um pouquinho. Apocalipse, capítulo 3, versículo... Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Passei aqui. Apocalipse 3, 11. Amém, Senhor Jesus. O Senhor está dizendo para nós, geração final, nós estamos no final dos tempos. Geração final é que está no fim dos tempos. É porque não tem outra geração. É a geração? Vamos falar juntos, geração? Final. Nós estamos no fim dos tempos. E o Senhor diz para nós, venham sem demora. Vai demorar, irmão Salomão? Vai demorar? Não. Ele vem sem demora. Ele está dizendo para nós, venham sem demora. Conserva, olha, preste atenção, conserva para que ninguém tome. Espera aí. Então quer dizer que nós já temos a coroa. O Senhor não nos salvou para sermos perdedores.
Ele nos salvou para sermos vencedores. E já deu a coroa para cada um de nós. Você foi salvo, Tarek, aqui a sua coroa. Sua coroa está aqui. O que você precisa fazer agora? Conservar. Conserva o que tens. Conserva a coroa. Ó Senhor Jesus. E jovens, como eu vou repetir, nós somos privilegiados. Nós estamos no ambiente onde nós podemos ser vencedores. Onde a palavra está nos levando a ser vencedores. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mateus capítulo 7. A questão é que é exatamente o encorajamento que eu quero dar para vocês, amados jovens. Nós já vimos qual é a nossa meta, qual é o nosso objetivo. Sim ou não? Eu vou perguntar aqui. Quem aqui quer receber o galardão do reino? Amém. Eu achei um pouco fraco ainda. Eu achei, né? Estou falando do reino, né? Estou falando do reino. Aí, quem aqui quer receber o galardão do reino? Amém! Ó Senhor Jesus! Geração final é uma geração de atitude. É uma geração de atitude. Ó Senhor Jesus! Uma atitude está relacionada com o seu interior. O problema é que nós estamos numa sociedade, num mundo que vive de aparência. É ou não é? Se não for, me digam. É ou não é? Você olha uma pessoa na rede social, aquela pessoa tem uma aparência. Quando você olha ela presencialmente, não é a mesma coisa. Sim ou não? Não, estou falando. É ou não é? É ou não é? Não é? Exatamente. O mundo, ele quer colocar um filtro que nos faz parecer com o mundo. Então, se nós vivemos numa sociedade assim, se nós nos permitirmos, nós vamos ser levados por essa corrente. E termos uma vida de aparência também espiritual. Essa é a grande advertência que eu queria trazer para vocês hoje. Nós, eu vou repetir, somos a igreja, coluna e base do quê? A verdade. Deus é a verdade. Deus é a realidade absoluta. Por que nós somos coluna e base? Porque a coluna é aquilo que as pessoas veem. Sim ou não? Então Deus se manifesta hoje por meio de quem? Da igreja. Então nós temos que manifestar Deus por meio da realidade. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 7. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Senhor Jesus. 7, 13 e 14. Débora, lê para mim, por favor, em voz alta e com espírito forte. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Amém. Senhor Jesus. Então aqui nós temos duas portas. Dois caminhos. Não é verdade? Ó Senhor Jesus. Temos um caminho que é a porta estreita. Estreita é a porta. Larga é a porta. Tem a porta estreita. Depois ele fala. Larga é a porta e espaçoso. É confortável. É espaçoso. Quem gosta de entrar naqueles carros pequenos assim, com 5 pessoas dentro? É gostoso de viajar, né? Por exemplo, os meninos lá do Porto viajaram uma vez comigo, eles adoraram. Foi uma conferência em Madrid, estava todo mundo, numa carro em 9 lugares, todo mundo junto, cada um com uma caixa de som no colo e uma mala. Foram 7 horas de viagem, foi super gostoso. Eles chegaram lá super contentes, assim, foi muito bom, vamos repetir, foi muito legal. Não foi, João Vitor? Que é isso, João Vitor? Nós gostamos de espaço. Nós gostamos de conforto. Nós não gostamos de sair da nossa zona de conforto. É ou não é verdade? Nós não gostamos disso. Está em nós, é do ser humano. Nós não gostamos de sair da nossa zona de conforto. E essa
porta larga e espaçosa é a nossa zona de conforto. É a zona de conforto da nossa alma. Nós olhando para nós mesmos, o nosso ego, o que eu quero, o que eu gosto. Ó Senhor Jesus. Larga a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. E são muitos os que entram por ela. Esse mundo prega nós vivermos num caminho largo, num caminho espaçoso. Você tem a sua verdade. Você é dono da sua vida. Você faz o que você quiser. Você tem o seu caminho. Não é assim, irmãos, que nós ouvimos hoje na sociedade. Sim ou não? Você tem a sua verdade. Você acha que é para a direita ou para a esquerda? O Juan acha que é para a direita, o Lucas é para a esquerda. Cada um tem a sua verdade. Cada um vai para o caminho que lhe convém. Mas o que a palavra nos fala? Senhor Jesus, porque estreita é a porta. É estreita, não é fácil de passar. E ainda é apertado. Ó Senhor Jesus, o caminho que conduz para a vida. Vida que é galardão. Vida que é galardão. Então, quem aqui quer o galardão do reino diz amém? Amém. Então o caminho é apertado. O caminho é estreito. Para combater e ser vitorioso na guerra, não é fácil, irmãos. Saiu ali, tal país, né, vitorioso. Quantas pessoas sofreram naquilo dali? Quanto desgaste a nação sofreu para poder falar, foi vitoriosa. Percebem, não? Então, nós, para sermos vitoriosos, existe um caminho que é apertado. O caminho da realidade é um caminho apertado. Por que as pessoas vivem na aparência? Porque elas querem ser algo que elas não são. Não é verdade, não? Porque o mundo diz que elas precisam ser daquele jeito. Então, elas fazem de tudo para se enquadrar no padrão da sociedade do mundo. Então, elas vivem uma aparência. Eu não me dou bem com o Tarek, mas na frente dos irmãos, amém. Está tudo tranquilo na frente dos irmãos. Sai os irmãos, é a tua vida. Percebe o que eu quero dizer, irmãos? A aparência não vai nos fazer receber o galardão. O galardão vem pelo caminho apertado. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Mas eu queria fazer uma ressalva, tá bom? Nós estamos aqui na Europa, né? Muitos de nós estão, né, dispersos, né, pela Europa. E existe um conceito, certo? No meio do cristianismo, que pode nos enganar, que pode nos atrapalhar, que é o conceito da perda da nossa salvação. Um dia salvo, salvo para... Juntos. Um dia salvo, salvo para... Sempre. No dia que você creu genuinamente no Senhor, você recebeu quem você? O Espírito. E esse Espírito se mesclou com o seu Espírito. A partir desse dia, irmãos, não tem quem separe. Você pode viver como você viver. Nunca ninguém pode tirar a sua salvação. Vamos ler um versículo só para ficar concreto isso para nós. João 10, Senhor Jesus. Inclusive, nós tínhamos uma pergunta, né, do talk show que estava relacionada com isso, né, a questão da salvação. Ninguém rouba a sua salvação. Amém. Patrick, o mundo não consegue roubar a sua salvação. Amém. Pode fazer o que for com você. Pode tirar até a sua vida, mas ninguém rouba a sua salvação. Amém. Senhor Jesus. João 10. Ó Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 10, 28. Eu lhes dou a vida, o nome já fala, irmãos, é eterna, é a vida eterna. Aleluia, eu tenho a vida eterna. Quem aqui tem a vida eterna diz amém. Amém. Quem aqui tem a vida eterna e valoriza isso, fique de pé e diga, eu tenho a vida eterna. Aleluia, eu tenho a vida eterna. Senhor Jesus, podem sentar.
Continuando, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ninguém pode. Ninguém pode. Ó Senhor Jesus, mas nós podemos perder o galardão. Amém? A nossa salvação ninguém tira, mas nós podemos perder o galardão. Senhor Jesus, Mateus capítulo 25. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quem aqui já tomou a vacina do coronavírus? Uma pergunta. Quando você... Hã? Ok. Quem aqui já tomou a vacina para ficar imunizado contra o vírus SARS-CoV-2? Amém? Ok, pronto. Quando você tomou a vacina, você se sentiu mais seguro para andar na rua? Não? Ok. Você tomou a vacina, por que então? Porque você queria estar imunizado. Para que aquela doença que levou tantas vidas não afetasse você. Sim ou não? Foi esse o motivo. O que nós estamos fazendo hoje é imunizando vocês. Lhe dando as ferramentas, o fundamento para que vocês saibam o que vocês estão lutando, por que vocês estão lutando e o que está em jogo. Amém? No seu dia a dia, você tem que lembrar, existe um galardão em jogo. Cheguei na faculdade, o galardão está em jogo. Eu tenho que combater o bom combate. Eu tenho que correr a carreira, firmado na palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 25, então, versículo 21. Senhor Jesus. Mateus 25, cadê aqui? 25, versículo 21. É a parábola dos talentos, né? Que todos nós conhecemos, ok? Não vamos ler, vamos só aplicar então aqui. Versículo 21. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra onde? Esse gozo é o reino. São as bodas do Cordeiro. Entra no gozo do teu Senhor. Servo bom e fiel. 23. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Esses foram aqueles que multiplicaram os seus talentos. Ó Senhor Jesus. E o 30. E o servo inútil, lançai-o para nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, João, a imagem, por favor. Bora, João Vitor. Me ajude, João Vitor. Eu estou aqui, frisado aqui, João Vitor. Na imagem nós tínhamos, do zoom, por favor. Na imagem nós tínhamos, então, a era da igreja e o reino milenar. Então, os servos que multiplicaram seus talentos, eles entraram no gozo do seu Senhor. Mas aqueles que não multiplicaram, eles não entraram. Então está em jogo nós entrarmos no reino. É isso que está em jogo. Nós, filhos de Deus, que estamos na igreja, que estamos vivendo a vida da igreja, temos todas as ferramentas, tudo o que é necessário para ser um vencedor. O que você precisa para ser um vencedor, aqui você tem. A igreja lhe oferece o que você precisa para ser um vencedor. Nós precisamos só nos entregar para a igreja. Entregar para viver uma vida genuína da igreja. Uma vida real da igreja. Uma vida de realidade. Deus quer que nós tenhamos essa realidade. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos avançar então. Vamos avançar para nós então sermos vencedores. Amém? Então qual é o nosso foco? O nosso foco tem dois caminhos. Tem um caminho apertado aqui, ó, passando aqui no cabo, certo? Apertado. E tem um caminho largo.
Qual é o nosso caminho? É o caminho apertado. Mas quem anda no caminho apertado faz algo. Senhor Jesus. 2 Coríntios. 2 Coríntios. Geração final é uma geração de atitude. Amém? Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Senhor Jesus. É por isso que também nos esforçamos. Caminho apertado, esforço, trabalho, dificuldade, tá bom? Esforçar. Para fazer o quê? Que atitude nós temos que ter? Qual é a atitude da geração final? O que diz aqui? Nos esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhe sermos agradáveis. O nosso foco é agradar o Senhor. A nossa vida é para agradar o nosso Salvador. A nossa vida é para agradar aquele que nos salvou. E aquele que nos dará o galardão. Amém? Ó Senhor Jesus. Quem é que quer agradar o Senhor diz amém? Amém. Senhor Jesus. O 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal, que tiver feito por meio do corpo. Então, esse agradar ao Senhor é feito por meio do corpo. É por meio da nossa vida cotidiana. É no nosso dia a dia que nós agradamos o Senhor. É na faculdade, é no trabalho, é no colégio, é em casa com a família, é na reunião com os irmãos. Está relacionado com a nossa vida cotidiana. É no nosso dia a dia, irmãos, que nós temos e vamos agradar o Senhor. Ó Senhor Jesus, por meio de ter uma atitude. Senhor Jesus. Agora vamos para Hebreus. Hebreus capítulo 11. Senhor Jesus. Que linka para nós a questão de nós agradarmos o Senhor e nós recebermos o galardão. Hebreus capítulo 11. Senhor Jesus, versículo 5. Ok. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Amém, Senhor Jesus. Pela fé. Tulhão, de pé para mim aí, por favor. Lê em voz alta, espírito forte. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Amém. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Amém. Opa! Ele foi trasladado. Mas por quê? Qual foi o testemunho? O viver dele. O que foi que ele fez? Ele agradou a Deus. Então, receber o galardão está relacionado com agradar a Deus. Por meio de um viver. Não adianta eu falar, Deus, eu te amo, eu quero te agradar. E não ter uma atitude para agradar a Deus. Deus, eu te amo e no caminho largo. Não adianta, irmãos. Deus quer de nós uma atitude. Geração final, uma geração de atitude. Juntos, de atitude. Atitude para agradar a Deus. Amém? Senhor Jesus. Mas isso, como nós vimos com o irmão Grimaldi, é por meio da fé. Olha a importância da fé. Pela fé, Enoque. A fé traz a presença de Deus. A fé traz tudo o que Deus é. A fé fortalece você para agradar a Deus. Fortalece você para andar no caminho estreito, no caminho apertado. Daí a importância da palavra de Deus. A palavra que traz essa fé para nós. A fé vem como? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. O 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não posso agradar a Deus sem fé. Eu não posso agradar a Deus com o que eu acho, com o meu natural. Eu penso que eu devo viver assim. Eu penso que eu devo agir assim. Para agradar a Deus, eu preciso da fé. Eu preciso da palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Voltando para Coríntios, agora 1 Coríntios. Senhor Jesus. Que horas são? Tá bom ainda. 1 Coríntios. Senhor Jesus.
Ó Senhor Jesus. Capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3. A projeção está só esperando o versículo, né, projeção? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Peguei vocês. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Do 10 ao 15. Senhor Jesus. Vamos lá, ler junto? Eu vou ler para os irmãos aqui, vocês vão acompanhando, tá bom? Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. Jesus Cristo. O nosso fundamento é Cristo. Cristo é a pedra angular. O nosso fundamento, nossa base, irmãos, o nosso apoio, a nossa sustentação é Cristo. Sem Cristo nós desabamos. Nós precisamos de Cristo. Então não existe outro fundamento. Se você fundamenta a sua vida em outra coisa que não é Cristo, você vai afundar. A construção vai ruir. O prédio vai desmoronar. A sua vida vai desmoronar. Só existe um fundamento. É Jesus Cristo. Senhor Jesus. 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia, com D maiúsculo, tá vendo? Que dia é esse, irmãos? É o dia da vinda do Senhor. Que está longe ou está perto? Foi o que ele disse para a gente lá em Apocalipse. Venho sem demora. Esse dia está perto. Amém? Senhor Jesus. Porque está sendo revelado pelo fogo, o qual seja a obra de cada um próprio fogo, o próprio fogo provará, perdão. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento que edificou, esse juntos, esse então existe uma obra a ser edificada. Existe um viver que edifica algo. Nós já sabemos qual é o fundamento. Qual é o fundamento? Qual é o fundamento? Cristo. Cristo é o fundamento. Então está claro para nós. Agora precisamos saber com que elementos nós vamos fazer essa obra. Nós vamos construir o nosso viver, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. A nossa vida é como se fosse uma construção. Dia a dia estamos construindo algo. Que material nós estamos usando? Aqui ele nos deu 6 materiais. Foi ou não foi? Quem lembra? Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Senhor Jesus, mas um dia vem o fogo para provar o nosso viver, para provar o nosso proceder, para provar o nosso coração. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Continuando aqui o 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, nós temos 6 elementos, 3 deles estão relacionados com a natureza de Deus. Ouro, Deus, prata, redenção de Cristo, e pedras preciosas, quem sabe? O Espírito, certo? O trabalhar do Espírito. Mas outros estão relacionados com a natureza humana. Madeira, feno e palha. Se vier o fogo sobre o ouro desaparece? Não. Ele fica mais puro. Ele fica mais puro. Se no nosso coração está a natureza de Deus, quando o fogo vier, vai purificar ainda mais. Ó Senhor Jesus. E como é que Deus vem para nós? Por meio da fé. Olha a importância da fé. Prata, Cristo. Pedras preciosas, a obra do Espírito, o trabalhar do Espírito. Mas se eu construo a minha vida firmado na minha natureza humana, o que acontece com a madeira com o fogo? Queima. E a madeira? E o feno? E a palha? Pior ainda.
Está vendo, irmãos? Está vendo, amados jovens, a importância de nós termos uma vida de realidade? Deus hoje está forjando uma geração final cheia de realidade. Uma geração final que expressa o Senhor. Uma geração final que hoje é a realidade do reino dos céus. E essa geração somos nós. Quem crê nisso? Você crê nisso? Sim. Então diga, eu creio. Eu creio. Diga, eu creio. Eu creio. O Senhor está forjando essa geração. As impurezas que ainda existem no nosso coração, o Senhor, por meio da palavra, está nos santificando. Nessa conferência, Ele está lavando. Ele quer que nós saiamos daqui fortes, cheios de realidade. Um viver que expressa a Deus na carne. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Apocalipse, capítulo 22. Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 22. Amém. Senhor Jesus. Lá para o finzinho. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Senhor Jesus. Eis que venho sem demora. E comigo está... Irmãos, o Senhor vem sem demora e com Ele está o galardão. O Senhor quer nos dar o galardão. Ó Senhor Jesus. Ele está avisando, Juan Martinho, eu venho sem demora, eu quero te dar o galardão. O Senhor quer me dar o galardão. Ó Senhor Jesus. Mas aí Ele nos adverte e nos encoraja. Nós temos que ter uma atitude. Geração final é uma geração de atitude. Qual é a atitude? Vamos aqui, ó. Vamos comigo aqui. Senhor Jesus. Eis comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Obras feitas com o quê? Madeira, feno e palha, não é isso? Não. Obras feitas com o quê? Obras feitas com a natureza de Deus. Não com a sua natureza. Nós vimos já tarde que a nossa natureza em nós não tem bem nenhum. O Salomão, na resposta que ele mostrou para nós. Sim ou não? A natureza entrou em nós, o pecado. Entrou. Nossa carne. Quem tira? Se você souber quem tira, pelo amor de Deus, me diga que eu vendo tudo que eu tenho para tirar isso de mim. Porque o bem que eu quero eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque essa natureza está em mim e me faz viver contra Deus. É ou não é, irmãos? Senhor Jesus. Mas Deus, por meio da fé, me dá acesso à natureza de Deus. E eu posso viver uma vida de realidade, edificando a minha vida com ouro, prata e pedras preciosas. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Aqui em Apocalipse, capítulo 2, mostra algo para nós. Que é isso que eu quero que você retenha. Por favor, amado jovem, por favor. Essas obras, esse viver, não podem ser para mostrar para as pessoas. Eu não posso ter aqui um viver para que vocês não me julguem. Eu não posso aqui ter um viver para que vocês me aceitem. Para que eu mostre algo que eu não sou. Porque o Senhor, Ele olha duas coisas em nós. Apocalipse, capítulo 2, versículo 23. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu vou ler aqui, diz assim. Matarei os seus filhos, essa parte eu quero ler agora, ok? E todas as igrejas conhecerão que sou aquele que sonda mente e corações, e que vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então Deus vê as obras, mas também vê o coração. A mente e o coração. O ponto da realidade é que o exterior tem que ser um reflexo do interior. Deus
quer fazer habitação, morada no nosso coração. Ele não quer ser um hóspede na nossa vida. Ele quer viver conosco. Ó Senhor Jesus. E o trabalhar do Senhor no nosso interior, nesse exato momento, Deus está entrando no seu coração. A fé está sendo acrescida em você. E o trabalhar do Senhor em nós, quando nós cremos na palavra, faz com que o nosso exterior manifeste Deus, expresse Deus. Ou seja, nós temos uma realidade genuína, não uma aparência da realidade. Percebem, não? Porque lembra aqui da nossa imagem, que tinha o quê? A igreja e o reino. A igreja é composta por quem? Todos os filhos de Deus. Toda a cristandade. Mas nem todos os filhos de Deus têm a realidade do reino de Deus. Percebem, não? Muitos vivem na aparência. Eu sou cristão nominalmente. Eu sou cristão, alguém vem perguntar para mim, é o que eu senso? Você é o quê? Você é budista, cristão, agnóstico? Você sou cristão, bota aí. Eu creio em Deus, sou cristão. Eu sou cristão nominalmente. Nós não podemos ser cristãos nominalmente. Nós temos que ser cristãos organicamente. Porque a vida de Cristo está em nós. E essa vida que nos rege, essa vida que nos guia, essa vida que toma conta da nossa vida, do mais profundo do nosso coração. E aí, irmãos, quando Deus entra, Ele extravasa pelo nosso ser e nós vamos viver uma vida de realidade. Não existe nada mais prazeroso do que você ter uma vida de realidade. Porque, irmãos, quando você tem uma vida de aparência, você está aqui, mas lá no fundo, você sabe que você está fingindo. É ou não é? Você sabe que você está fingindo. E isso é um conflito que nunca vai acabar. Só vai acabar no dia que você permitir que Deus entre no seu coração e faça que você tenha uma vida de realidade. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! E a geração final é essa geração que tem realidade. Porque é uma geração que Deus pode contar. Porque é uma geração que luta pelo reino. Porque a realidade de Deus em nós traz algo que só quem tem realidade tem, que é lutar pelo reino. O que é lutar pelo reino? É ter uma realidade interior que faz com que as minhas atitudes busquem ser um vencedor. Quem aqui quer ser vencedor diz amém? Amém. Eu quero ser um vencedor. Irmãos, eu não quero ser rico, eu não quero ser bonito, que eu nunca fui nem você, certo? Eu não quero nada além do que ser vencedor. Esse tem que ser meu objetivo. Se esse é o meu objetivo, eu tenho que ter uma atitude para a qual? Sim ou não? Sim. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Salmos 24. Ó Senhor Jesus. Salmos 24, versículo vamos no 3. Senhor Jesus. Salmo 24, versículo 3. Senhor Jesus. Quem pode ficar de pé e ler para mim com espírito forte? Se for para ler assim, nem levante, tá bom? Espírito forte, isso, Maria. Vamos lá, Maria. Espírito forte. Virá o monte do Senhor. Sim. Quem há de permanecer no seu santo lugar? Amém, Senhor Jesus. Quem é que vai subir no monte do Senhor? Quem aqui é que faz parte de Sião? Quem aqui faz parte dos vencedores diz amém? Amém. Quem é esse? É a geração final. Quem é aquele que vai permanecer no santo lugar? Quem é aquele que vive e anda no Espírito? Que permanece no Espírito? Quem é? É a geração final. Quem aqui é a geração final? Então esse é o nosso objetivo. É viver como Sião. É viver como os vencedores. É viver exercitando o meu Espírito. Permanecendo no santo lugar. Permanecendo no Espírito. Ó Senhor Jesus. Versículo 4. Outra pessoa, por favor, de pé, espírito forte. Quem se voluntaria? Senhor Jesus. Ninguém?
é puro de coração, que não entrega a sua alma à sua falsidade, nem jura dolosamente. Amém, Senhor Jesus. Então essa geração final, que é Sião, os vencedores, que vive e anda no Espírito, é uma geração que é limpa de mãos. Mãos está relacionado com as nossas atitudes exteriores. Senhor Jesus. Mas também tem outra característica. Qual é? Puro de coração. Lembra? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Nós precisamos de um coração puro. Uma terra fértil. Que Deus trabalha. Que Deus entra. Que Deus opera. Que Deus transforma. Que Deus guia. Que Deus transforma em um vencedor. Ó Senhor Jesus. E que não entrega a sua alma à aparência. À falsidade. Nós, geração final, não nos entregamos à falsidade. Nós vivemos na realidade. Quem diz amém para isso? Amém. Quem aqui quer ter realidade diz amém? Amém. Senhor Jesus. O 5 eu vou ler. Diz assim: este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Deus quer nos salvar por completo. Deus, o Senhor quer nos dar o galardão. A maior bênção que existe é o galardão. E Deus quer dar isso para cada um de nós. Mas todas essas características, aqueles que são Sião, vencedores, aqueles que vivem e andam no Espírito, aqueles que são limpos nas suas atitudes, aqueles que têm um coração puro, que mais? E aqueles que receberam um galardão, são uma geração que faz algo. É o versículo 6. Vamos ficar de pé e ler juntos o versículo 6. Vamos ficar de pé e ler juntos o versículo 6. Tal é a geração. Amém? Vamos lá juntos, ok? Tal é a geração dos que o buscam. Dos que buscam a face do Deus de Jacó. Geração final é uma geração que busca Deus. Tem um coração de busca. A busca é que traz a realidade. Ó Senhor Jesus, pode sentar. Senhor Jesus, nós temos que buscar a Deus, irmãos. Não existe outro caminho. O caminho é buscar a Deus. O caminho apertado é um caminho de busca. É um caminho de entrega. É um caminho de consagração. Senhor Jesus. Esse versículo é muito conhecido. Oséias capítulo 6. Oséias 6, 3. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eita. O telemóvel travado aqui em 9 e 11. Eita, o tempo tá bom aqui. Amém. O telemóvel me enganou. Ó Senhor Jesus. E é estranho, né? 2 horas aqui, 6, 9 e 11, não saía do canto. Amém. Obrigado, Senhor. Oséias capítulo 6, versículo 3. Amém? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quem quer conhecer o Senhor aqui? Amém. Quem está conhecendo mais o Senhor na conferência? Amém. Mas tem que prosseguir. É avançar. Todos os dias, no dia a dia, quero conhecer o Senhor. Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero avançar. Eu quero prosseguir. Uau, eu já conheci muito de Deus. Eu tenho intimidade com Deus. Eu posso ter mais. Eu preciso buscar mais. Eu preciso de mais. E amanhã? Mais. E depois de amanhã? E depois? Mais de Deus. Mais de Deus. Ó Senhor Jesus. Como a alva, a sua vinda é? Olha aqui. Buscar a Deus está relacionado com a vinda do Senhor. Buscar a Deus está relacionado com a vinda do Senhor. Ó Senhor Jesus. E Ele descerá sobre nós como a chuva. Como chuva seródia que rega a terra. Coração puro é um coração que frutifica. É um coração que Deus pode semear a sua palavra. E Ele está regando. Na vida da igreja, nós temos ouvido a palavra de Deus. A pura e sã palavra de Deus. As sãs palavras de Deus que estão regando nosso coração. Estão regando nosso coração. Mas para isso eu preciso buscar. Se eu não vou até a palavra não tem como se infundir em mim. Eu preciso ter uma atitude.
Geração final é uma geração de atitude. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Eu queria dar um exemplo aqui para vocês de como o mundo tenta nos enganar e nos fazer não ter essa atitude. Qual é a atitude que nós temos que ter? De buscar o Senhor. E nós buscamos o Senhor como? Por meio da sua palavra. Amém? Senhor Jesus. Daniel, muito conhecido de nós, um personagem quase que obrigatório nas conferências de jovens, né? Daniel, Senhor Jesus. Daniel, capítulo 1. Ó Senhor Jesus. Todo mundo aqui sabe a história de Daniel, né? Quem aqui sabe a história de Daniel? Todo mundo sabe? Amém. Só o Josué e a Maria Júlia que sabem a história de Daniel, não é isso? Quem sabe, levanta a mão. Vamos lembrar aqui. Geração final, a geração de... Quem aqui sabe a história de Daniel, levanta a mão. Amém. Amém. Senhor Jesus, ótimo. Então nós sabemos que o rei, certo? O que foi que ele pediu para o seu servo Aspenaz? Que pegasse da linhagem real, né? E os dos nobres e dos príncipes de Israel, jovens. Jovens, mais ou menos, não é isso não? Como é que eram? Jovens, os melhores que tinham. Quem são esses? São vocês. Vocês são a geração que luta pelo reino. A geração que Deus está trabalhando para trazer a autoridade que foi roubada a ele de volta. Vocês são o melhor dessa terra. Por isso, o inimigo vai atacar cada um de vocês. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E como foi que o rei, então, tentou trabalhar na vida de Daniel e seus amigos? 3 coisas ele queria implantar. A primeira era ensinar a cultura. Botou ele no meio, né, para ensinar a cultura. Qual foi a outra? Mudou o nome deles. Não é verdade, não? Queria mudar a sua identidade. E qual foi a terceira? Queria mudar a alimentação deles. Queria mudar o que eles comiam. Ou seja, o que entrava dentro deles. Essa era a estratégia do rei. A estratégia do inimigo contra cada um de nós. Mas Daniel se opôs a todas elas. Sim ou não? Daniel falou assim, não quero que mude meu nome. Ele falou isso? Não. Ele falou assim, não me ensine a cultura. Ele não falou isso. Ele só rejeitou uma dessas 3 estratégias, que foi a alimentação. Porque o que entra faz parte de nós. Faz parte do nosso metabolismo espiritual. Entendem, irmãos? Então, Daniel rejeitou o que entra. Então, nós temos que ter cuidado do que nós estamos nos alimentando. Percebem, não? Por isso, Daniel falou, você pode mudar meu nome. Não é Francisco? Francisco? É isso mesmo. Você é Francisco? Você não é Francisco? Você é Francisco? Eu falei 3 vezes, na segunda eu sou já mudo, entendeu? Não? Aí eu fico com muita amizade. O negócio, irmãos, eu posso chamar você pelo nome que eu quiser. Você sabe quem você é. É ou não é? Daniel sabia quem ele era. Os amigos de Daniel sabiam quem ele era. Pode chamar como quiser, mas eu sei quem eu sou. Sei bem quem sou um filho de Deus. Minha meta é reinar com o Senhor. Ó Senhor Jesus. Vai cantar no fim de novo. Vai. A música... Não, eu não canto direito, não. Me ajuda. Não é? Aí os jovens já estão meio assim, aí vamos ficar parar de vez, não? A cultura, o Senhor Jesus falou, eu não os peço que os tire do mundo, mas peço que os guarde do mal. Nós estamos no mundo, sim ou não? Mas nós não somos desse mundo. Daniel estava na Babilônia, mas Daniel não era da Babilônia. Mas a comida iria influenciar o interior dele. As iguarias do rei iriam transformar o interior dele. E Daniel sabia disso. E ele falou, eu não quero me contaminar. Jovens, não vamos nos contaminar. Um coração puro
não tem contaminação. O coração está relacionado com o que nós botamos para dentro de nós. O Senhor Jesus, ele é o pão da vida. O que eu tenho que comer é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que me nutre, é que me alimenta, é que me dá força para ser um vencedor. Para ser uma geração que faz o quê? Que luta pelo reino. Ó Senhor Jesus, nós precisamos hoje, no fim dos tempos, ter uma atitude de nos posicionarmos, sermos absolutos. Eu não me lembro agora quem falou sobre o muro. Quem foi que falou? Romo Salomão, não foi? Sobre estar em cima do muro, né? Tem até a chargezinha, né, João? Sobre em cima do muro, né, João Vitor? Quando eu falei... Quem lembra da chargezinha, então, estava um jovem em cima do muro. Vamos aqui, um jovem aqui. Lucas, fica aqui, por favor. Está em cima do muro, certo? Fica aqui, de pé, olha para todo mundo lá. Isso. O João Pedro aqui agora, por favor. O João Pedro é Jesus, tá bom? Desculpa aí, Juan, você é Satanás, você, viu? Vem aqui. Fica aqui de boa, tá tranquilo, Juan tá tranquilo. E o Lucas está olhando para um lado e para o outro. Olha para lá e olha para cá, certo? E o João Pedro está chamando ele, Jesus, sai em cima do muro, chama ele, chama. Isso, está chamando ele. E o Lucas acha estranho, porque ele está no muro. Nem de um lado, nem do outro, não é verdade? Mas só Jesus está chamando ele. Satanás está tranquilo. Por quê? Personagem grato, né? Satanás está tranquilo. Por quê? Porque o muro já faz parte do território dele. Pode sentar, por favor. Obrigado. O muro já é território do inimigo. Porque o fato de você estar com um pé lá e um pé cá já mostra que você não é absoluto para Deus. Deus quer hoje de nós um posicionamento. Um exército que se posiciona pelo reino, que se posiciona pela volta do Senhor, que ama o Senhor de forma absoluta. Quem diz amém para isso? Amém. Quem é essa geração diz amém? Amém. O Senhor conta conosco. Nessa era, o Senhor conta com cada um de nós. Ó Senhor Jesus. Eu não vou ler por causa do tempo, mas na experiência ali de Elias, ali contra 450 profetas de Baal. O povo estava cocheando de um lado para o outro. Quem é Deus? Elias falou, se o Senhor é Deus, siga o Senhor. Mas se Baal é Deus, siga Baal. E ele provou que quem é Deus? O Senhor é Deus. Nós temos no nosso espírito a prova de que o Senhor é Deus. Vamos viver pelo Senhor que é Deus. Ó Senhor Jesus, hoje o Senhor está chamando cada um de nós para nos posicionar. Quem é que vai se posicionar pelo reino? Diga amém. Amém. É a nossa atitude. É a atitude da geração final. Se posicionar pelo reino. Senhor Jesus. Para a gente acabar por causa da hora. Ó Senhor Jesus. 2 Timóteo. Sabe, jovens, nunca foi tão claro para nós que nós podemos ser um vencedor. Eu posso perguntar para os irmãos que estão há mais tempo, já foi mais claro do que hoje que nós podemos ser um vencedor? Nunca foi tão claro. É verdade, meu Grimaldi? Que nós podemos ser um vencedor. A palavra trouxe para nós mostrando que nós podemos sim ser um vencedor. Nós só precisamos ter uma atitude correta, um coração correto. Permitir que o Senhor entre, nos transforme metabolicamente e nos ajude a ter uma vida de realidade. Senhor Jesus, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aqui o apóstolo Paulo pode falar isso. Para nós, o versículo seria assim: estou combatendo o bom combate. Estou correndo a carreira. E estou guardando a fé que tenho recebido. Uma dúvida. Quem que recebeu foi na conferência diz amém. Amém.
Quem vai guardar diz amém? Amém. Aí isso depende de você. A fé foi jogada. Está agora, com você. O que você vai fazer? Ou você guarda, ou você deixa entrar por um ouvido, sair pelo outro. Atitude. Geração final é uma geração de atitude. Senhor Jesus. Continuando no versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Apóstolo Paulo pôde falar isso. O qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Talvez nós não tenhamos o privilégio de falar isso. Né? A coroa da justiça me está guardada porque eu completei a carreira. Né? O próprio Mondong, na sua maturidade, não falou que completou a carreira. Então, isso para nós poderia ser um desencorajamento. Se o irmão Dong, né, na sua maturidade de vida, não pôde falar, completei a carreira, imagina um adolescente, 11 anos? Isso está voltando agora. Ele tinha quantos anos? 96. 98, quando partiu para o Senhor. 98 anos. Ela não vai ter 98 anos para frente. Não vai ter, no caso, 87 anos pela frente. Percebe, não? 11 anos, não é isso, Clara? 11 anos. Porque o Senhor está voltando. Então, isso seria como se desse para ela assim, você não tem chance. Mas hoje, o Senhor nos mostra que nós temos a possibilidade, as ferramentas, o que nós precisamos para sermos um vencedor. O resto do versículo diz, e não somente a mim, mas também a todos. Mas também a todos. Todos quantos amam a sua vinda. Geração final é uma geração que ama a vinda do Senhor. Geração final é uma geração que luta pelo reino. Geração final é uma geração que vai trazer o Senhor de volta. Ó Senhor Jesus, é uma geração cheia de realidade, que vive e expressa o Senhor. Quem quer ser um vencedor, fique de pé e diga, eu sou geração final. Eu sou geração final. Mais forte, diga para o universo, eu sou geração final. Eu sou geração final. Oh, Senhor Jesus! Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês, tá bom? Sem derramar água, em nome de Jesus. Arruma aí o tapete aí. Isso. Esse púlpito é um muro, tá bom? Esse púlpito é um muro. Aqui está a sua vida do caminho largo. Tá bom? Desse lado aqui do muro para cá. Caminho largo, vivendo como você quer, pensando em você, pensando na sua dessa terra, vivendo como o mundo diz que você tem que viver. Um vídeo de aparência. Desde que as pessoas vejam algo que eu quero que elas vejam, eu estou satisfeito. E desse lado aqui é o caminho apertado. É o caminho da restrição. É o caminho daqueles que buscam o Senhor. É o caminho daqueles que amam a vinda do Senhor. É o caminho daqueles que permitem que a fé entre, opere e faça com que você tenha uma vida de realidade. De dentro para fora. E eu queria orar por aqueles que querem estar desse lado do muro. E vou pedir que vocês venham para cá. Quem quiser estar desse lado do muro. Quem não quiser não precisa vir, tá bom? Quem quiser vir para o lado do muro. Isso. Quem não quiser pode ficar aqui, tá bom? Isso. Quem quiser. Quem não quiser não precisa sair do seu lugar, tá bom? As meninas se deram bem, né? Já estão lá de casa, as meninas já falaram assim, as meninas já estão garantidas, né? As irmãs. E eu vou pedir, então, tá bom? Eu vou pedir para o irmão Solomão orar para a gente. O irmão Solomão vai orar por cada um de vocês. Mas vocês têm que crer nessa oração. Em Tessalonicenses fala que a palavra, ela opera quando nós cremos. Se você crê, a palavra vai operar na sua vida. E você vai receber essa realidade interior que vai fazer de você um vencedor. Essa geração final. Você crê nisso ou não? Amém. Então vamos crer na oração aqui do irmão Solomão. Fechemos os olhos. Senhor Jesus, nós te louvamos pela tua palavra nesta noite. Amém. Obrigado, Senhor, que nós estamos do lado de cada muro. Nós escolhemos o Senhor. Amém. Nós atendemos o seu chamado. Amém. Nós saímos de cima do muro. Amém. Para escolher o Senhor. Amém. Porque somos a geração final. Amém. Cada um dos jovens aqui que tomou essa posição. Amém.
Senhor Jesus tomou posição diante de Ti nesta noite, para dizer a Ti, eu sou a geração final. Obrigado, Senhor Jesus. Nós cremos no poder da Tua palavra, que está transformando a cada um aqui. Oh, cada um dos adolescentes, dos jovens, do menor ao maior. Recebe, Senhor, a consagração deles e a entrega deles. Todos nós que estamos aqui, que não somos mais jovens, tão jovens fisicamente, mas somos jovens no espírito. Nós também nos consagramos. Ó Senhor Jesus, conta conosco, como este exército de jovens santos, a geração final, aqui neste continente europeu, para trazer o Senhor de volta. Ó, para entrar na manifestação do reino dos céus. Viver não mais a vaidade, não mais a aparência, mas a realidade. Ó Senhor Jesus, a escolha de cada um aqui seja atendida por Ti agora. O Senhor aceite, Senhor, e mova, Senhor, cada um, Senhor. Nós abençoamos, ó, cada um aqui neste momento. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor.